Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Rafael Nantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional. Discutimos hoje o último relatório sobre a participação da região no processo de construção europeu apresentado por esta governação, mas o certo é que as conclusões deste relatório que aqui nos traz são novamente passadas a papel químico dos últimos relatórios. Voltam a provar que, e aproveitando as palavras do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, apesar dos muitos milhões de financiamento comunitário ao longo dos últimos anos, o Governo tem vindo a falhar nesta matéria, porque não consegue inverter, por exemplo, a nossa vulnerabilidade, também em contexto europeu, a nossa vulnerabilidade ao nível do risco de pobreza, que continua a aumentar, ao nível da saúde, ao nível dos rendimentos líquidos disponíveis, Sr. Secretário. Porque, se por um lado concordamos, acho que todos nós concordamos, que os fundos são fundamentais para algumas áreas, por outro, sabemos que houve um claro uso abusivo destes dinheiros, que também são nossos, que também partem dos nossos bolsos, também são dos contribuintes madeirenses, porque nós também contribuímos para o bolo financeiro europeu. Mas deste uso abusivo, nem uma palavra desta maioria. Ninguém fala dos milhões afundados na Marina do Lugar de Baixo, ninguém fala do heliporto do Portonês, ninguém fala da fábrica das moscas na Camacha, ninguém fala do pneu do sono, etc, etc, etc. Milhões e milhões do nosso dinheiro, com cofinanciamento do orçamento regional. E deste lado, nem um país. E depois vem Vossa Excelência ainda referir que a utilização destes fundos são reconhecidos por todos, portanto aqui fica esta questão. E fica outra questão também, Sr. Secretário, com a ameaça da União Europeia em reforçar os mecanismos da agência antifraude, não vos preocupa que Bruxelas olhe para este lado do Atlântico? Não vos preocupa que Bruxelas olhe para a Madeira, que olhe para todos estes elefantes brancos, pagos com fundos comunitários para abrilhantar eleições, que nos custaram milhões do nosso bolso, mas que estão ao abandono e que não trazem qualquer retorno para a população? E se Bruxelas olhar, quem é que se irá responsabilizar pela devolução de verbas? Serão os madeirenses novamente chamados a pagar todas estas dívidas, todas estas verbas a devolver? Continuarão Vossas Excelências a assobiar para o lado? E falando de fiscalização, deixo aqui uma pergunta final. Foi tornado público que as malhas dos organismos antifraude começam a apertar e existem já investigações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, cujas diligências incidem sobre um conjunto de projetos aprovados no quadro do Programa Operacional Madeira. Projetos de milhões que atualmente suscitam a suspeita de apropriação indevida de fundos com impacto nos interesses financeiros da União Europeia. E a pergunta é muito direta, Sr. Secretário. Não existia aqui uma falha grave por parte daqueles que gerem estes fundos e que deveria, de facto, fiscalizá-los em prol do interesse dos dinheiros públicos dos madeirenses? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional. Uma vez mais, foge às questões mais incómodas. Presumo que seja natural, até porque tenho alguma simpatia por si, na questão de que herdou uma dívida pesada, herdou uma herança pesada de opções disparatadas e de dívidas descomunais. Mas, sobre a questão da má utilização de fundos, gostava de colocar uma questão ainda mais direta. Fez referência aqui ainda agora à abertura do Governo Regional, à transparência do Governo Regional e às boas práticas na utilização de fundos. E eu recordo que fez recentemente um ano desde as declarações do Presidente da Empresa de Eletricidade, onde foi admitido um dos maiores falhanços políticos e públicos nas últimas décadas da região, que causa alguns suspiros deste lado, a famosa fábrica das algas do Porto Santo. Disseram há um ano atrás que já o tinham percebido em 2014, e está aqui a boa gestão de fundos públicos. Já o tinham percebido em 2014, mas ainda assim continuaram a injetar dinheiro público que chegou, segundo o Tribunal, aos 54,6 milhões de euros, num negócio que a empresa não dominava. O Sr. Secretário, neste momento, não tem a minha atenção, ou não está a ter atenção ao debate, mas pronto. Um ano depois, Sr. Secretário, o Governo continua a se remeter ao silêncio. Ao ponto do próprio Tribunal de Contas fazer um ultimato ao Governo Regional para que defenda
o investimento realizado, que justifique de que forma pretende cautelar o interesse público e que estanque o prejuízo financeiro. Continuamos a nada ouvir do Governo. E coloco-lhe desde já esta questão. O que irá ser feito deste elefante branco? Irá apodrecer como a marina do lugar de baixo? Terão os madeirenses de continuar a injetar dinheiro para justificar mais um negócio ruinoso da vossa governação, a tal boa gestão dos vossos fundos? Ninguém irá ser responsabilizado uma vez mais, Sr. Secretário. Ninguém. Seremos nós outra vez a assumir esses custos? Porque ano após ano, o que nos traz nestes relatórios, a receita destes relatórios, de facto, é a mesma. É investimento em betão, alcatrão, dívida, e somos sempre nós, os madeirenses, a ser chamados a suportar. E nós partilhamos a ideia de que os fundos da União Europeia deveriam dar resposta aos problemas estruturais da região, mas deveriam de ser utilizados para diminuir, reduzir as desigualdades, para permitir o aumento dos rendimentos, neste caso, das regiões ultraperiféricas. Mas o que verificamos, muitas vezes, é que são utilizados para substituir o justo pagamento em determinados setores. A Vossa Excelência referiu à agricultura, e eu acompanho também esse exemplo, a banana, a cana-do-açúcar, onde as ajudas comunitárias são a base estrutural do rendimento dos agricultores, porque empresas como a GESPA aproveitam o facto dos agricultores já receberem as ajudas da Europa para poderem pagar menos e, com isso, lucrar mais à custa do agricultor. E ninguém parece estar interessado em mudar este paradigma, ninguém parece estar interessado em pagar mais ao agricultor. A mesma questão em relação às pescas, que aqui referiu. Falharam, o Governo Regional falhou com todas as negociações de apoios à renovação de pescas, da frota, e depois de Bruxelas anunciar o encerramento destes apoios, deitam as mãos à cabeça e agora dizem que irão apoiar com o orçamento regional. Mas, ainda não se deram ao trabalho de enviar o obrigatório pedido de autorização a Bruxelas para a concessão de auxílios de Estado que viabilizem este Agradeço, processo de conclua, renovação. Sr. Deputado. E termino, Sr. Presidente. Obrigado. Nem isso. E em fim de legislatura, pergunto, para quando é que esta situação estará resolvida, Sr. Secretário? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Uma questão que nos preocupa e que se prende com a perda de financiamento por falta de execução, e eu poderia aqui levantar uma série de programas, mas vou-lhe dar um exemplo muito pragmático para que não fuja a questão, nos fundos POMAC. E este é um alerta que já cá levantei várias vezes, em todas elas o Governo Regional recusou responsabilidades, mas nós não podemos não podemos ignorar a atrapalhada por detrás dos programas POMAC. Temos execuções de 63% em projetos que já deveriam ter terminado há anos. Temos execuções 0% em determinadas entidades regionais e um risco iminente de devolução de verbas importantíssimas para a região. Devoluções que poderão implicar, inclusive, penalizações em futuros fundos. E eu pergunto, isto não é má gestão por parte do IDR? Quando não raras vezes vemos que são as próprias entidades públicas a não executarem os fundos a que se propõem. Mas, para além da devolução das verbas, há uma outra questão que nos preocupa e que está diretamente relacionada com a baixa execução na região, que se prende, Sr. Deputado, se me permitir, pode fazer à parte, mas pode ser descrever também. E há outra questão que nos preocupa e que está diretamente relacionada com a baixa execução da região, que se prende com os cortes durante os processos de aprovação de projetos europeus. E ora, vejamos, nos Açores há aprovação de Interreg com cortes mínimos no processo de aprovação de fundos, de projetos. Na Madeira, ano após ano, continuam a ocorrer cortes orçamentais significativos de projetos Interreg, e estou a falar em cortes de 60% a 70% na sua totalidade, e eu pergunto-lhe porquê. E eu pergunto se será, por acaso, porque em ano eleitoral interessa reduzir o orçamento de cada um dos projetos para assim poderem, estatisticamente, apresentar um maior número de projetos aprovados, sem qualquer tipo de preocupação pela viabilidade futura ou por qualquer execução das ações. E deixo esta pergunta no ar. E não bastava a gravidade desta situação, como temos conhecimento também de atrasos significativos
na validação das despesas dos próprios projetos pelo IDR. E temos casos de projetos que estão a aguardar há meses, Sr. Secretário, há meses, por validação de despesas, de forma a receberem os respectivos reembolsos. Isto é uma sentença de morte para muitos destes projetos. Não vale a pena aprovarem projetos para depois não validarem as despesas e os projetos terem de ser reprovados por falta de execução. Hipoteticamente estamos a hipotecar, passa um pouco a redundância, estamos a hipotecar excelentes ideias, excelentes projetos, porque o Governo preocupa-se mais com as estatísticas do que com a execução e com a viabilidade destes fundos. E eu pergunto, é esta a boa gestão de fundos e de projetos comunitários que Vossa Excelência ainda há pouco referia? É desta forma que pretende incentivar... Agradeço que conclua, Sr. Deputado. É desta forma que pretendem incentivar as entidades privadas, as empresas, as associações a realizarem e executarem os seus projetos com cortes orçamentais, com atrasos nos pagamentos. Muito obrigado, Sr. Deputado.